Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao webcast e teleconferência da Petrobras com analistas e investidores referente aos resultados do terceiro trimestre de 2019. Informamos que os participantes acompanharão a transmissão pela internet e por telefone apenas como ouvintes. Após uma introdução, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as orientações aos participantes. Caso alguém necessite de assistência durante a transmissão, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. Iniciaremos ouvindo a diretora de Finanças e Relações com Investidores, Andréa Almeida, com os principais destaques do resultado. Em seguida, serão respondidas as perguntas dos participantes. Informamos que a apresentação permanecerá disponível ao longo do webcast e no site de relacionamento com investidores da companhia. Estão presentes hoje conosco a senhora Andréa Almeida, diretora de Finanças e Relações com Investidores, o senhor Carlos Alberto Pereira de Oliveira, diretor de Exploração e Produção, a senhora Anelise Lara, diretora de Refino e Gás Natural, o senhor Rudimar Lorenzato, diretor de Desenvolvimento da Produção e Tecnologia, o senhor Eberaldo de Almeida, diretor de Assuntos Corporativos, e o senhor Marcelo Zenker, diretor de Governança e Conformidade, e demais executivos da companhia. Por favor, senhora Andréa, queira prosseguir. Bom dia a todos. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês apresentando os resultados do terceiro trimestre de 2019. Esse trimestre nós apresentamos um excelente desempenho econômico-financeiro. Os resultados refletem nossos esforços para transformar a Petrobras em uma companhia cada vez mais resiliente, competitiva e capaz de se adaptar ao mercado mais dinâmico no qual estamos inseridos. E o reconhecimento dos desafios desse mercado e seus riscos nos leva a focar na otimização de custos, maior eficiência operacional e reduzir nosso endividamento. O forte crescimento da produção do óleo e gás nesse trimestre a custos mais baixos exemplifica a resiliência que almejamos. No terceiro trimestre, a produção atingiu um novo recorde mensal de 3 milhões de barris equivalentes por dia, além de um novo recorde diário de 3,1 milhões de barris equivalentes ao dia, ambos alcançados no mês de agosto. Apesar do Brent ter reduzido em comparação trimestral, o nosso EBITDA no segmento de EIP aumentou 2%, atingindo 32,1 bilhões de reais. Isso se deveu principalmente ao ramp-up das novas plataformas, principalmente nos ativos em que somos os donos naturais, no pré-sal, onde temos conquistado excelentes resultados. O pré-sal representa hoje 60,4% da produção de óleo no Brasil, sendo que, como destaque, o FPSO P-76 atingiu seu ramp-up no tempo recorde de 7,7 meses. Além disso, o nosso lifting cost do segmento atingiu o nível mais baixo já registrado no pré-sal, de cerca de $5 por barril equivalente no trimestre, o que ajudou a reduzir o nosso custo médio no Brasil para $9,7 por barril de óleo equivalente. Esses avanços operacionais se refletiram no nosso fluxo de caixa, que foi recorde de 3,8 bilhões no terceiro trimestre de 2019, fluxo de caixa operacional. Suportado também pela bem-sucedida transação de antecipação de recebíveis da Eletrobras, na qual recebemos 8,4 bilhões de reais, referentes a uma dívida que venceria até 2025. Juntamente com a venda das ações da BR Distribuidora, que resultaram em fluxo de caixa livre recorde total, dentre as outras transações, de 25,7 bilhões de reais. Estamos construindo uma nova Petrobras, uma empresa sustentável, competitiva, que atua com segurança e ética, gerando mais valor para os seus acionistas e para a sociedade. Nesse sentido, aprovamos um novo posicionamento estratégico. A nova visão é sermos a melhor empresa de energia na geração de valor para o acionista, com foco em óleo e gás, com segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente. Em outubro, realizamos o Congresso Petrobras de SMS, evento que mobilizou todas as áreas da Petrobras, além de participantes externos, como a Total, Shell, Equinor, dentre outras.
No dia 3 de outubro, dia do aniversário de 66 anos da Petrobras, lançamos o 4º ciclo do programa Compromisso com a Vida. Desde o primeiro ciclo deste programa, em 2015, conseguimos reduzir a nossa taxa de acidentados registráveis de 2,15 para 0,75 no terceiro trimestre de 2019. Essa é a menor taxa registrada e menor que o benchmark histórico do nosso peer group, que se situa em torno de 0,80. Seguiremos entregando valor na produção de óleo e gás, com o progresso dos desinvestimentos nos ativos terrestres e águas rasas, que definitivamente não são mais ativos core para a companhia, e para os quais as transações recentes evidenciam que existe um grande interesse de empresas capazes de agregar mais valor. Ao mesmo tempo, continuamos recompondo o nosso portfólio exploratório, focando em ativos de águas profundas e ultraprofundas, com investimentos relevantes, a exemplo do que fizemos na 16ª rodada de licitações da ANP, onde adquirimos um bloco. E vamos fazer o mesmo na licitação dos excedentes da seção onerosa prevista para 6 de novembro. No segmento de refino, também apresentamos bons resultados operacionais, com maior produção, acompanhando o aumento da demanda trimestral. Também estamos agregando mais valor ao nosso mix com o aumento da produção de bunker 05, em linha com as especificações do IMO 2020, o qual vem ao encontro das vantagens competitivas que naturalmente possuímos. Temos grande produção de petróleo com baixo teor de enxofre, que vai se beneficiar economicamente hoje, né, das limitações impostas dessa regulação. Ainda no refino, estamos progredindo no processo de venda das refinarias de acordo com a nossa sistemática de desinvestimentos em linha com o TCC assinado com o CAD. Lançamos o 2º pacote para a venda de 4 refinarias, e uma delas, a Regap, inclusive já progrediu para a fase não vinculante. Assinamos 2 acordos importantes nesse trimestre, o primeiro em julho com o CAD, com o objetivo de promover concorrência no setor de gás natural, e o segundo em setembro com o governo do Uruguai, para a saída do segmento de distribuição de gás natural do país. Tivemos no terceiro trimestre uma redução trimestral de 9% das despesas gerais e administrativas, e lançamos o 3º programa de desligamento voluntário de 2019, exclusivo para o segmento corporativo. Trata-se do 3º PDV oferecido esse ano aos nossos empregados. Em termos de mudança de estrutura, criamos a Diretoria de Transformação Digital e Inovação para consolidar nossos esforços na tecnologia da informação, no processo de mudança transformacional da companhia, conferindo mais agilidade, ganho de produtividade e redução de custos. Outro destaque do terceiro trimestre, tivemos nossa nota da Moody's elevada, a nossa nota de crédito standalone, elevada em um nível, de BA3 para BA2. Mantendo o nosso nível de risco da dívida corporativa em BA2, com perspectiva estável. Com essa revisão, a nossa classificação standalone se iguala ao nosso rating em escala global. Todos os movimentos de gestão de passivos realizados nos últimos anos vêm contribuindo para uma melhor percepção do nosso risco por parte do mercado. Do início de 2017 até 17 de outubro, tivemos uma queda de 313 pontos base, basis points, no nosso Credit Default Swap, relativo ao prazo de 5 anos. A melhora desses índices possibilita o menor pagamento de juros em futuras captações de recursos, permitindo melhor gestão do nosso fluxo de caixa e reforçando ainda mais a disciplina de capital. No que diz respeito à nossa estrutura de capital, tivemos um excelente progresso na nossa desalavancagem. Nossa dívida atingiu 90 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2019, uma redução de 11 bilhões de dólares na comparação trimestral. Reduzimos o custo da dívida para abaixo de 6%, atingindo 5,9% em 30 de setembro de 2019. E alongamos o prazo médio da dívida de 10 para 10,42 anos. Esse resultado só foi possível devido à gestão financeira eficiente e o foco em reduzir a alavancagem da Petrobras para a meta de dívida líquida EBITDA de 1,5 no ano que vem, em 2020. Fizemos diversas operações financeiras que vão contribuir para a redução do custo da nossa dívida.
incluindo 3 bilhões na maior emissão de debêntures de infraestrutura distribuídas a mercado na história. Continuaremos a trabalhar com determinação em nossa agenda transformacional, buscando incessantes reduções de custos, aumentando a eficiência das nossas operações e nos nossos investimentos, em linha com nossa visão de ser a melhor empresa de energia na geração de valor para o acionista. Vou agora passar para alguns rápidos highlights financeiros. Continuando, fomos capazes de reduzir o nosso indicador de dívida líquida EBITDA de 2,69 vezes para 2,58. Lembrando que desse total de dívida já estamos incluindo 23,8 bilhões de dólares, efeito dos ajustes do IFRS 16 sobre o total da dívida. Apesar da queda de 10% do Brent, o EBITDA ajustado recorrente aumentou 5%. Passando de 33,4 bilhões de reais no segundo trimestre de 2019 para 35,1 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2019, principalmente influenciado pelo aumento da produção e exportação de petróleo e também pelo resultado do aumento de vendas de derivados e maiores margens de diesel e GLP. Olhando para os segmentos, o EBITDA e o EBITDA dos segmentos, no EIP, esse EBITDA atingiu 32,1 bilhões de reais, também fruto do aumento da produção. O refino foi impactado pela realização de estoques formados a maiores custos, enquanto o segmento de gás e energia foi afetado pelas menores margens de comercialização de energia. Como podemos ver no gráfico de conciliação do EBITDA com o fluxo de caixa operacional, tivemos um fluxo de caixa recorde de 32,8 bilhões, como já mencionado, suportado por algumas operações financeiras, incluindo a securitização dos recebíveis da Eletrobras, de 8,4 bilhões de reais. Conseguimos diminuir a dívida bruta de 90 bilhões, como já falado, uma redução de 11 bilhões em relação ao segundo trimestre, com uma redução do custo e alongamento do prazo. Todos os movimentos de gestão de passivos realizados nos últimos anos vêm contribuindo para uma melhor percepção do nosso risco por parte do mercado. Aqui a gente mostra um gráfico diferente. Aqui a gente traz a evolução do spread de risco dos bonds da Petrobras para o prazo de 10 anos, que também teve uma redução significativa de 245 basis points no período. Em 9 meses de 2019, os investimentos atingiram 9,6 bilhões de dólares, em trajetória convergente com a nova meta anunciada de 10 a 11 bilhões para o ano de 2019. Continuamos focados em investir no segmento de exploração e produção e concentrando principalmente no desenvolvimento da produção no polo pré-sal da Bacia de Santos, novos projetos em Campos Maduros e exploração de novas áreas produtoras. O lucro líquido recorrente alcançou 10 bilhões no terceiro trimestre de 2019, um crescimento de 12% em relação ao segundo trimestre. Considerando os efeitos especiais, o lucro líquido atingiu 9,1 bilhões no terceiro trimestre contra 18,9 bilhões de reais no trimestre anterior, no segundo trimestre, principalmente afetado pela venda da TAG naquele trimestre. Aprovamos a antecipação de distribuição de remuneração aos acionistas sob a forma de juros sobre capital próprio no valor de 2,6 bilhões de reais, equivalente a 20 centavos por ação. Não poderia deixar de destacar a aprovação em agosto da nova política de remuneração aos acionistas, um marco importante para os nossos acionistas. A nova política definiu parâmetros objetivos para o pagamento de dividendos, dando aos investidores maior transparência em relação à sua remuneração, considerando o nível de endividamento da companhia e seu fluxo de caixa. No futuro, em caso de lucro, se o endividamento bruto estiver igual ou superior a 60 bilhões de dólares, a companhia poderá distribuir aos seus acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos. No caso da dívida bruta permanecer superior a 60 bilhões de dólares, a companhia continuará distribuindo o dividendo mínimo obrigatório. Destaco algumas operações da gestão de portfólio. Até agora a gente conseguiu atingir 15,3 bilhões de dólares de transações assinadas e concluídas. Dentre esse valor, 13,3 bilhões de dólares já foram recebidos no nosso caixa. Também mostramos a evolução dos projetos de investimento
com destaque para 4 assinaturas e 2 conclusões de operações realizadas desde o início do terceiro trimestre até agora, que envolveram valores de cerca de 700 milhões de dólares. Passo agora a palavra ao nosso diretor de Exploração e Produção, Carlos Alberto de Oliveira. Bom dia. Começar aqui comentando sobre a nossa produção de óleo, que teve um crescimento bastante importante, tanto na comparação com o terceiro TRI com o segundo TRI, o terceiro TRI de 18 com o segundo TRI de 19. A gente observa um crescimento de quase 15% na produção total de óleo e gás, entre o terceiro TRI de 18 e o terceiro TRI de 19, e de 9% entre o segundo TRI 19 e o terceiro TRI 19, e isso é bastante influenciado pelo crescimento da produção no pré-sal, a partir da entrada em produção de várias plataformas aí no campus de Búzios e também de Lula, que a gente teve aí ao longo de 18 e também 19. Né? Então a gente observa um crescimento da produção do pré-sal de 38% entre o terceiro TRI desse ano e o terceiro TRI do ano passado, e 17% na comparação com o segundo TRI desse ano. Né? Do lado direito, a gente observa, então, o contínuo crescimento da participação do pré-sal na produção total da Petrobras, fruto desse crescimento de produção, e, ao mesmo tempo, pelo movimento que a gente vem fazendo também de redução da nossa participação nos outros ativos, através também de programa de desinvestimento. Há um pouco de recorde, né, que nós tivemos no terceiro TRI, então, função exatamente do crescimento da produção, esses recordes eles continuam acontecendo, e a gente teve aí no terceiro TRI 19, então, na produção total, um recorde diário de 3,1 milhão de barris de óleo equivalente, isso aconteceu no mês de agosto, e também um recorde mensal de 3 milhões aí também no mês de agosto, e quando a gente olha para o pré-sal, a gente teve no diário um recorde de 2,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia, e no mensal 2,3 milhões de barris de óleo equivalente. Então, porque basicamente o que vai acompanhando o crescimento da produção do pré-sal nos leva a recordes no pré-sal e também nos leva a recordes na produção total. Na perspectiva do custo de tração, a gente vê uma redução, ficamos abaixo dos $10 por barril, no custo de extração do terceiro trimestre, no total da IP, e ao verificar como é que a gente observa em cada uma dos ativos, as classes de ativos que a gente tem, o comportamento desse custo de extração, a gente vê esse decréscimo do custo de extração no pré-sal, e alcançando aí um valor de $5 por barril no terceiro TRI, muito impactado aí pelo grande crescimento da produção que a gente teve aí no terceiro TRI, né? A gente tem a expectativa aí de talvez ficar nesse patamar aí dos $6 ainda, né, pelo menos para o quarto TRI, e aí temos que levar em consideração a entrada da P68, que vai acontecer no quarto trimestre, né, e eventuais, a gente sempre coloca a possível intervenção em impostos, né, que pode acontecer ou não no quarto TRI, mas estamos aí nesse patamar aí de $5-6 aí comparado dentro desse ano. No que diz respeito à custo de extração do pós-sal, a gente vê o crescimento aí de um pouco aí no terceiro TRI. Isso se deve ao programa que nós estamos fazendo, está dentro do contexto do plano de renovação da bacia de Campos, onde a gente busca garantir integridade das plataformas para aumentar a eficiência, né? Então, nesse contexto, a gente teve um acréscimo aí para esse valor. Esperamos ficar aí entre $13 e $14 também, aí no fechamento, agora no último trimestre, né, para ficar dentro desse mesmo patamar. Com relação aos áreas de terra e também de águas rasas, tivemos um ligeiro incremento na produção, tanto de terra quanto de águas rasas, né, porque por causa de menor número de manutenções e algumas atividades, e aí esse ligeiro aumento elevou estamos praticamente estabilizados aí em termos de custo de extração. Pode ir próximo, por favor. Há um pouco da renovação da bacia de Campos, que é sempre algo que é bastante importante que a gente comente, né? E particularmente quando a gente olha para o gráfico anterior, a gente vê uma ligeira subida, e falei um pouco aí do plano, assim, de renovação, de melhoria da integridade da bacia de Campos. Então, só para dar um panorama rápido, dentro do 19-23, a gente já tinha comentado por várias vezes, estamos com $21 bilhões, com a perspectiva de sustentar a produção da bacia de Campos e também de gerar maior valor para essa bacia.
E exatamente dentro desse reduzir custos, gerar maior valor, é que a gente vem orientando o nosso portfólio, otimizando e promovendo aí o desinvestimento em águas rasas. Tivemos o close aí de Pargo e de Maromba, né? Tivemos o signing de Pampo e de Enxova. E agora estamos aí trabalhando aí nessa fase vinculante também do Polo Garoto, então a parte de águas rasas e também a parte de terra, a parte de águas rasas da Bacia de Campos, a gente vai promovendo essa otimização de portfólio para gerar mais valor. Ao tempo que a gente também vai se programando para esse futuro, essa futura da Bacia de Campos, um projeto de revitalização de Marlim 1 e 2, já com os FPSOs contratados, vou deixar o Rudimar, ele vai explorar um pouco mais essa parte dos FPSOs contratados na sequência, e também uma série de postos novos que a gente pretende colocar aí no 19 e 23, além de um teste de longa duração em forno, no campo de Albacora, no pré-sal de Albacora, né, que está numa profundidade superior a onde os reservatórios estão produzindo hoje. A gente vai entrar com esse teste e com a perspectiva de entrar até o final do ano. E lembrando da exploração em áreas novas que nós fizemos aí no período 17 e 18, né, e que a gente também pretende investir nessas áreas, em termos exploratórios, e buscar novas oportunidades para a Bacia de Campos, inclusive oportunidades no próprio pré-sal existente, né. Falar da atuação nossa nos leilões da ANP desse ano. O primeiro leilão foi agora a 16ª rodada, a gente tem sido bastante seletivo, foram 36 áreas, a gente participou de 2, adquiriu uma, é uma área central para nós na Bacia de Campos, bem perto aí de um polo novo que se abre, né, particularmente de gás, que a gente fez uma aquisição junto com a ABP, a gente com 70% de participação, que abre também, está dentro dessa mesma linha, compõe a série de iniciativas que a gente vem promovendo dentro do chamado Plano de Renovação da Bacia de Campos. E, finalmente, vou dar só um comentário aqui sobre a questão da revisão do contrato de ação onerosa, como vocês devem estar acompanhando, ou seja, muitas fases já cumpridas, muito trabalho que já foi realizado. Está faltando agora somente a assinatura do termo aditivo, que a gente está prevendo para os próximos dias, fazer junto com o Ministério de Minas e Energia e o Ministério de Economia. E, finalmente, isso se encerrando, o capítulo chamado revisão da sessão onerosa se encerra, e tem um outro capítulo aí que é o da licitação do excedente da sessão onerosa, que também está todo ele já está todo ele assim, ajustado pelo entendimento do Petrobras, entendimento do governo sobre a real possibilidade da sua realização. Vou passar a palavra aqui para o Rudimar. Bom dia. Pela Diretoria de Desenvolvimento da Produção do segmento EP, a gente também participa do segmento de RGN, mas as principais mensagens aqui são do segmento EP, né? Então, nesse primeiro slide, as principais mensagens são: as 7 novas unidades atingiram a produção de 808 mil barris de óleo equivalente no dia 8 de agosto, contribuindo com aquele recorde que o diretor Carlos Alberto comentou. Aumentamos a produção daquelas 7 novas unidades, né, que já foi divulgado nos outros trimestres, em 48% nesse terceiro TRI, né, passando para mais de 500 mil barris essas 7 unidades. Como foi comentado pela diretora Andréa, a P76 atingiu um ramp-up em 7,7 meses, que foi um recorde para nós, né, muito importante. E também a P68, que está em fase final de ancoragem, né, e agora até o final do ano a gente deve iniciar a produção dessa nova unidade. Próximo. Esse slide aqui mostra um pouco da prontidão para o desenvolvimento da produção e os números de nossos tempos de ramp-up, né? Então, as principais mensagens todos os poços que entrarão em produção ainda em 2019 já estão construídos, né? Perfurados e completados. Nesse terceiro TRI, colocamos em produção mais 9 poços produtores, né? E temos aí a previsão de mais 7 poços produtores até o final do ano. O nosso tempo de ramp-up tem se reduzido, como vocês podem ver no slide aí, abaixo de 12 meses. Aqueles 4 pontinhos no final ali da curva são as plataformas P74, 75, 76 e 69. Próximo. Esse é um slide que já foi mostrado
nos outros trimestres, né, mas ele só está atualizado, então a atualização aqui é principal. Assinamos os contratos, a carta de intenção, né, para as unidades de Marlim, na revitalização de Marlim, Marlim 1 e Marlim 2, né, que são, já tem até nome, né, Anita Garibaldi e Ana Neri, essas duas novas unidades afretadas que vão compor a nossa curva de produção a partir de 2021. Ali podemos ver também a Berbigão e a Tapu, que é a nossa unidade que vai entrar em produção em 2020, juntamente com o ramp-up da P68 de Berbigão. E também seguimos, né, o processo de contratação dos projetos do Integrado de Parque das Baleias e Itapu, que está colocado em verde ali em contratação. Próximo. E no final, né, é uma espécie de um detalhamento daquele slide que a diretora Andréia mostrou, dentro do segmento EP, né, do CAPEX, né, nós atingimos 6 bilhões de dólares agora nos 9 primeiros meses, né, somente no segmento EP. Prevíamos atingir uma meta de 80%, né, daqueles entre 10 e 11 bilhões que a Andréia comentou, 80% dos investimentos do segmento EP. E isso, nesse terceiro trimestre, esse aumento foi principalmente devido à ancoragem, né, à mobilização da P68, a ancoragem, a P70, né, que é uma plataforma que está sendo finalizada na China e vem aqui para o Brasil ainda entre dezembro e janeiro, e a entrada de 13 poços, né, que contribuíram para esse CAPEX, sendo desses 13, 9 foram os produtores que eu comentei que contribuíram para o nosso aumento de produção entre o segundo e o terceiro trimestre. Obrigado aí, eu acho que eu vou passar para a Anelise. A diretora Anelise. Bom, pessoal, bom dia. Com relação ao nosso segmento de refino, transporte e comercialização, o resumo geral seria que, nesse trimestre, a gente teve uma sensível melhora em comparação com o segundo semestre, por alguns fatores que eu vou destacar aqui. Houve aumento da produção e das vendas de derivados produzidos no mercado interno, houve aumento da revenda de derivados importados, houve aumento da exportação de derivados produzidos, em particular aí o bunker e o óleo combustível de baixo teor de enxofre, né, influenciados pela IMO 2020. Houve aumento das exportações de petróleo, também influenciado pelo aumento da produção interna, e também o aumento da disponibilidade operacional das refinarias. Esse resultado positivo, ele foi prejudicado pelo efeito decorrente da realização de estoques formados a preços mais altos. Como a Andréia mostrou, a média do Brent no segundo TRI foi de 69 dólares por barril e no terceiro TRI de 62 dólares por barril. Então, a redução da cotação, né, do petróleo associada ao tempo de giro de estoque, ele influenciou negativamente o nosso resultado aproximadamente aí, em termos de valores em 1,3 bilhões de reais. Mas a produção de derivados, como a gente vê aí no gráfico, ele atingiu um patamar de 1,8 milhões de barris por dia, foi um aumento de 2,9 em relação ao segundo TRI, puxado pelo crescimento do mercado interno de combustíveis e maior produção de escuros, né? Como a gente comentou, tanto bunker quanto óleo combustível. Teve um aumento, essa produção, né, dos escuros teve um aumento de 12%, foi um destaque nesse trimestre, e dentro dessa categoria, os de baixo teor de enxofre tiveram um aumento significativo de 139%, passando de 46 mil barris por dia para 110 mil barris por dia. Isso deve ocorrer nos próximos meses e a gente acredita que avaliar apenas o resultado do refino pelos rendimentos dos médios e da gasolina, QAV, GLP, diesel e gasolina, não vai ser mais suficiente porque vai ter cada vez mais a importância do bunker no nosso mix de produtos, né? Bom, em termos de vendas, a gente teve
As vendas no mercado interno, elas aumentaram também, as vendas de diesel aumentaram 5,2% no trimestre, as vendas de gasolina aumentaram 2,6% no trimestre, e o único derivado, na verdade, que apresentou queda na produção e venda foi a nafta, devido aí a uma menor demanda dos clientes em São Paulo e na Bahia, em particular a Braskem, né? A participação do óleo nacional na carga processada, ela veio também um pouco maior, 1% acima, já que a gente aumentou a produção de petróleo, e a disponibilidade operacional das refinarias também, um aumento aí passando para 97%, né? Pode passar. Bom, o market share do diesel ficou em linha, 82%, 1% abaixo do que no segundo TRI. O da gasolina caiu 2%, ficou em 78%. A participação da importação de terceiros, ela continua relevante, ela se manteve relevante nesse TRI. Hoje, a Petrobras importa cerca de 20% da gasolina importada total e 35% do diesel importado total do país. Então, a gente mostra, mais uma vez, que o nosso preço de paridade internacional continua em linha com o do mercado, né? A importação por terceiros continua acontecendo. Outra coisa positiva foi o aumento da utilização do nosso parque de refino, mas aí, devido a maior demanda de derivados, como a gente sempre colocou, né? O fator de utilização, ele é dependente da demanda do mercado interno, então subiram as vendas, praticamente todos os produtos, e a maior produção de escuros, de alto valor agregado, né? Quando a entrada aí do bunker e do óleo combustível de baixo teor de enxofre, certamente vai implicar numa melhoria do fator de utilização das nossas refinarias, já que eles são bem precificados no mercado. Bom, em termos de importação e exportação, o aumento da produção do AIP possibilitou a redução da importação de petróleo em 19%, e o aumento da exportação, passando de 416 mil barris por dia para 583 mil barris por dia. A China continua sendo o nosso principal mercado, mas agora dividindo com a Europa e a América, em função do aumento da demanda do óleo, principalmente do pré-sal, que é esse óleo de baixo teor de enxofre, né? Então, hoje o nosso mercado, ele é dividido entre China, 64%, Europa, chegando aí a 14%, Américas, aumentando para 18% e Índia, 4%. A importação de derivados foi impactada pelo diesel, que também subiu bastante. A importação de diesel passou de 51 mil barris para 87 mil barris. E devido à demanda do mercado interno e, como eu disse, otimizações do nosso mix de produção com maior produção do bunker. Nesse trimestre também a gente teve um provisionamento de 595 milhões para indenização referente ao acidente ambiental ocorrido no estado do Paraná. Bom, em termos de gás, o lucro bruto da nossa área de gás e energia foi de 3,7 bilhões de reais, em linha com o segundo semestre. E aí, interessante que é mesmo considerando o aumento dos gastos operacionais nesse período, porque a gente passou esse período pagando a tarifa de transporte de gás da TAG. Então, esse pagamento já está incluído no resultado do terceiro TRI. Né? A gente tem uma margem EBITDA bastante relevante no segmento de gás e energia, na faixa aí de 17% nesse trimestre. No lado da oferta, ressaltamos a maior entrega de gás nacional, né, aumentando a produção de petróleo, em linha com a produção de petróleo, subiu de 49 milhões de metros cúbicos por dia para 52 milhões de metros cúbicos por dia, e um aumento no volume de GNL importado, que passou de 8 para 14 milhões. E também um aumento até, inclusive, na Bolívia também, da importação de gás da Bolívia. No lado da demanda, houve um aumento considerável no consumo de gás natural, passando aí de 70 milhões para 79 milhões de metros cúbicos por dia,
devido principalmente ao maior despacho termoelétrico, como a gente vê aí no gráfico, né? Com uma ocorrência aí do período seco e a piora aí nos níveis dos reservatórios. Atualmente, né, agora nesse último mês, a nossa demanda de gás natural já está em um patamar superior a 80 milhões, com um despacho termoelétrico em praticamente todas as nossas usinas a gás, e a gente está hoje importando cerca de 31 milhões de metros cúbicos por dia da Bolívia. Tá? Bom, pode passar, por favor. Alguns outros destaques, né, realmente a produção de bunker continua sendo um destaque relevante e eu acredito que em 2020 isso vai ter continuidade. Hoje, 8 refinarias nossas já produzem bunker de baixo teor de enxofre. A questão, no programa Produtos, a gente já vê uma redução significativa das derivações clandestinas. Houve uma redução de 15% na comparação com o segundo TRI e 22% com relação ao terceiro TRI de 18. A gente assinou um memorando de entendimentos com a Equinor, com foco na valoração, né, na cadeia de valor do gás. Então, é um desenvolvimento conjunto de negócios voltados para processamento e energia e o segmento de gás natural. E como a Andréa colocou, nós saímos da distribuição de gás no Uruguai. Nós continuamos firmes no processo de limpeza de portfólio, relacionados à nossa participação nos segmentos de distribuição no exterior, de biodiesel e de fertilizantes. E em consonância com o TCC assinado com o CAD, a gente está trabalhando na preparação dos desinvestimentos da saída total de transporte e distribuição de gás, mantendo, então, o nosso foco na produção de gás e na comercialização. Esses novos projetos estão previstos para serem lançados no mercado entre o quarto TRI de 19 e o primeiro TRI de 20. Obrigada.